Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia, ouvintes, todo mundo que nos assiste também. Boa tarde, Vera. Vera já está nas telas com a gente. E, bom, o assunto é a questão do marco fiscal, do arcabouço fiscal, que tem aí várias etapas. Parece que hoje tem a reunião do Haddad com o Lula para falar disso. Depois tem uma reunião com outros membros do governo, depois tem o Congresso, aí vai passar para as mãos do Arthur Lira. E aí, Vera, o que você conta? Porque tem a viagem do Lula para a China, que é 28 de março. E estão dizendo que o Lula gostaria de resolver isso antes da viagem. Acho que não vai dar, não, né? Resolver será impossível, Sardenberg, mesmo porque digamos que ele demorou bastante para conceder uma audiência ao seu ministro para quem queria resolver isso com tanta pressa, né? A semana inteira ele usou para compromissos outros que não a definição dessa questão que poderia ter sido feita antes, com bastante antecedência, em relação inclusive à reunião do Copom, que acontece na próxima terça e quarta. Acontece que nem chegou a proposta no Congresso ainda e o Arthur Lira já tem planos para ela. E esses planos se inserem na atual pressão que ele vem fazendo pelo controle do rito das medidas provisórias e também por outros nacos de poder. Ele tem ventilado aí que vai dar a relatoria da lei complementar que estabelece o novo arcabouço fiscal para um deputado do PP, do seu próprio partido. O que isso significa? Significa dar à oposição a relatoria do projeto mais importante para a largada do governo Lula, aquele projeto que vai definir como vai se dar a política fiscal do governo e, portanto, quais as condições que esse governo vai ter de ser confiável aos olhos da autoridade monetária, aos olhos do mercado, aos olhos do setor produtivo. E isso nada mais é do que um elemento a mais de pressão do Lira para ter aquilo que ele quer. E o que ele quer é muito simples. Ele quer uma proposta de emenda à Constituição com apoio da bancada do governo para controlar as MPs, acabar com a comissão mista, que tem a alternância de relatores entre Senado e Câmara, e, portanto, começar sempre direto no plenário da Câmara a tramitação das MPs, o que confere a ele um poder muito específico, e quer também que o Planalto transfira do governo para o parlamento o controle das chamadas emendas RP2. RP2 é uma rubrica do orçamento, de um tipo de emenda, que substituiu aquela RP9, que eram as emendas do relator. Quando o Supremo acabou com a RP9, ele decidiu que aquele volume que antes era dedicado a elas continuaria sendo destinado a emendas, porém, numa outra rubrica, destinado pelo governo e paritariamente para todos os deputados. O Lira quer tomar para si de volta a distribuição dessas emendas RP2 e, com isso, fazer com que elas sejam o que o RP9 era antes, uma coisa discricionária dele para distribuir de acordo com os seus aliados e para manter o grupo que ele já tem sob seu comando dentro da Câmara. Então, Lira está querendo recompor ali o espólio dele, que foi mais ou menos bagunçado por alguns fatores, o fim do orçamento secreto e a derrota do Bolsonaro. Ele está se reposicionando diante desse novo cenário em que ele não é ainda um aliado do governo, mas sabe que o governo, por não ter uma maioria clara, dependerá dele, talvez até mais do que o Bolsonaro. Então ele está criando as dificuldades necessárias para vender facilidades para o governo e obter, portanto, aquilo que ele quer para si. Ele já conseguiu manter um aliado seu na Codevasf, na diretoria de empreendimentos, Luiz Napoleão Casado, indicado por ele lá no governo Bolsonaro, que permaneceu, e conseguiu indicar um aliado seu, um deputado federal, Jonathan, para o Tribunal de Contas da União. Já são dois tentos aí que ele logrou, e duas posições bastante
significativos. Mas não para por aí, ele quer também essas outras coisas. E o Marco, eu escrevi isso na minha coluna hoje do Globo, Sardenberg, acaba chegando ao Congresso já sequestrado, já como refém dessa negociação do Arthur Lira de obter vantagens para si mesmo. Então a gente tem um governo Lula que vai chegar aí aos 100 primeiros dias já bastante dependente de Arthur Lira, né, Vera? Bastante dependente, Cássia. É dependente do Pacheco também, porque ele também não tem maioria no Senado. E aí cria-se um outro impasse, porque nessa questão das medidas provisórias, os presidentes da Câmara e do Senado estão de lados opostos, sem uma possibilidade visível de conciliação. Os senadores não estão dispostos a fazer nenhum acordo nessa questão e abrir mão de ter algum protagonismo na discussão das MPs. Então, se o Lula visivelmente tomar o partido do Lira, ele também se desgasta no Senado, certo, onde tem coisas que podem ser muito ruins para ele. Tem ali aquela bancada formada por Moro, Damares, Mourão, uma bancada robusta da oposição, tem discussão de medidas provisórias que não interessam ao governo, tem uma série de pautas ali que podem trazer dificuldades para o Planalto se o Lula não souber fazer uma composição que não desagrade de todo o presidente do Senado. E no meio disso tudo, como disse a Cássia, estamos chegando aos 100 dias e o Lula não tem pronto, e o governo não tem pronto o que deveria ser a sua principal política, a sua principal medida, que é justamente o tal do arcabouço fiscal, né? Que ele dizer à nação, aos meios econômicos, como é que vai administrar as contas públicas, né? Nesse sentido, eu recebi um meme hoje que acho que resume um pouco essa situação, Sardenberg. É um documento de 2 páginas, ali parece um PDF, vem arcabouço fiscal. Você fala, uau, chegou. Aí você abre, tem só 2 páginas, numa tá arcabouço fiscal, na de baixo tá uma frase, confia no pai. Parece que é isso que o Lula está querendo que o mercado faça. Confie nele, que ele não vai gastar demais, que ele vai ser responsável fiscalmente, porque ele já foi no passado. A lenga-lenga é toda essa. Mas isso não é suficiente diante, a gente tem quase 10 anos de déficit, a gente tem uma previsão de déficit desse ano de 230 bi, que o Haddad diz que vai conseguir reduzir para 100 bi, mas ainda assim é uma enormidade. Então toda a situação fiscal não permite um confia no pai. Tem que mostrar um projeto, tem que ter maioria para aprovar esse projeto e tem que, principalmente, não sabotar o próprio projeto. Porque, além de já chegar sequestrado pelo Lira, esse projeto vai enfrentar uma avalanche de críticas antes disso do próprio PT. Então, não é simples a situação do Fernando Haddad. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Bom final de semana. Até semana. Ótimo fim de semana. Seus pães de mel estavam aí íntegros à sua espera? Olha aqui, ó. Ele já comeu um, pelo que eu vi. Tem um que ele tá deixando ali no cantinho. Deixa ele marcar a bobeira aqui, pra ele ver uma coisa. Então, tá certo, gente. Até amanhã. Até segunda-feira. Tchau.